Bom, pessoal, obrigado pelo convite aí da BBC. Bom, eu sou o Thiago, eu trabalho na empresa SaaS, empresa de solução. Eu trabalho como gestor de produtos e eu trabalho especificamente com os produtos de gestão de riscos e finanças lá no SaaS. E aí, a ideia do convite aqui é trazer um pouco do o que a gente, na verdade, o que eu, né, especificamente com essa experiência que a gente está vendo ali dentro do SaaS e aí dentro do mercado, principalmente Américas, né, América do Norte, a América Latina e aqui no Brasil, o que a gente está vendo de desafios na área de tecnologia e principalmente para onde a tecnologia está indo, né? Então a ideia nesse começo é discutir um pouco quais são os desafios que a gente está vendo para o mercado financeiro, o que a gente está vendo de desafios tecnológicos e aí encaixar isso dentro da agenda BC+, dentro do edital, na linha do que o Reinaldo, do que o Ivan colocaram hoje cedo. O primeiro ponto que eu venho trazer aqui para vocês é justamente esses desafios que a indústria financeira como um todo, no mundo, alguns pontos são mais específicos no mundo, vão vir aqui para o Brasil, mas o que a gente já está começando a ver aqui no Brasil. Tá? Então, o primeiro ponto são justamente as questões de mercado. Então, óbvio, sempre as questões políticas e econômicas, ela interferem na gestão financeira dos bancos, mas, em particular, a gente está passando por um momento de incerteza política muito grande, a gente não sabe para que rumo vai e aí como fazer investimentos ali. A gente tem uma mudança de curso muito grande no mercado internacional, então talvez tenha uma redução da liquidez, tenha um aumento das taxas de juros, então você tem uma pressão muito forte. Então esse é um cenário que todos estamos vivendo e aí com mudanças na regulação. O outro ponto de destaque que a gente sempre traz é a questão das fintechs, da questão do conceito de Open Banking. Então isso também está desafiando as instituições, mas em que ponto? Justamente na eficiência de custo. Então, independente se é uma fintech ou qual conceito, o ponto é que tem um bicho novo ali surgindo e ele está sendo mais eficiente, ele começou com investimento, agora ele está com crédito e ele está avançando em outros pontos. Então, como se encaixar dentro de toda essa questão de regulação, buscando essa eficiência de custo ou alavancando esses investimentos em tecnologia para que você também consiga usar em outras coisas, não especificamente só para aquele assunto, né? E aí, fechando a questão de mercado, é justamente a digitalização, né? Então, cada vez mais a pressão do cliente não querer ir mais para a agência, não querer mais, ele quer uma relação mais one-to-one, ele quer uma relação que ele consiga resolver na casa dele e não mais ter esse contato físico ou ter que ir lá para acessar. Bom, no meio de tudo isso, eu trouxe algumas das regulamentações que estão começando a mexer com todo o mercado. E aí é a pressão tanto para você melhorar a questão da capacidade humana de investir em equipe ou aumentar a equipe e também entra a questão de sistema. Então, como atender, que é a nossa discussão hoje aqui, o IFRS 9 e a agenda BC+, né? Como eu entrego aqui a GIRA, a 4577, 4557 com a gestão integrada e essa perda esperada também refletindo nessa resolução, como alavancar esses investimentos, né? E como que eu vou aplicar isso aqui assim que já está terminando as discussões, mas esse novo capital para o Trade Book, eu também tenho o IRRBB, então eu tenho uma série de regulamentações que começam também a bater na porta das instituições. E aí, por fim, óbvio que tudo pega na questão da eficiência do banco, né? Como eu consigo reduzir o custo com isso, como que eu consigo trazer lucro, você tem toda a sociedade questionando o spread, então como mostrar que esse spread ele é o real e como melhorar os custos da instituição. Essa relação entre riscos e finanças é um pouco que a gente vai discutir, o Reinaldo e o Ivan adiantaram um pouco, mas é uma relação hoje que ela precisa ser discutida dentro da instituição e aí tecnologia tem um papel importante nesse processo e, obviamente, aproveitar investimentos, que esse é o principal ponto que eu vou discutir hoje aqui. Enfim, não dá só para pensar em resolver um problema tecnológico e depois compra outro para resolver, então tecnologia tem que pensar como um todo, todos os desafios que a instituição está olhando, como que eu otimizo os investimentos que estão sendo feitos lá, né? Dentro dessa visão,
a gente tem a questão das mudanças tecnológicas. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem toda essa visão aqui de cima, onde eu tenho a estrutura toda sendo armazenada fisicamente nos mainframes, eu tenho toda a estrutura monolítica, eu tenho uma solução para cada problema de negócio, eu tenho um legado para cada produto, eu tenho todo o data warehouse ocupando espaço físico e sendo um custo alto para instituições, e eu tenho toda a questão de processamento em disco. Então, o que a tecnologia também está desafiando bancos e também outras instituições? Por que não mudar para a nuvem? Né? Por que não mudar para microserviços? Porque, dado que você tem uma quantidade de informações relevantes do seu cliente, não dá mais para usar um data warehouse. Então, por que não usar um big data para poder modelar, para poder chegar na oferta ideal para o seu cliente? E o processamento tem que ser mais rápido, tem que ser um processamento novo. Né? E, em paralelo, a gente tem algumas tecnologias emergentes. Né? Então, quem já está discutindo fortemente aqui no Brasil o blockchain e o machine learning, acho que já é presente em bastante instituições, mas isso também está pegando. Então, como criar um machine learning para dizer qual é as variáveis macroeconômicas do meu modelo de forward look? Faz sentido? Ou será que uma instituição que tiver isso vai estar mais eficiente do que a outra que não tiver? Então, um pouco dessas discussões. E o IoT, que é a internet das coisas, mas tecnologia emergente, mas que ainda não chegou tão forte. Bom, dados esses desafios, o que a gente tem como situação atual? Né? Que a gente vê muito, não é exclusivo do Brasil, mas que a gente vê em muitas instituições, principalmente na América Latina. Né? O primeiro ponto é justamente a questão dos sistemas totalmente fragmentados. Então, eu tenho a contabilidade num lugar, eu tenho talvez operações fora do balanço em outro lugar, eu tenho 3 produtos aqui, são 3 legados diferentes, a controladoria tem um BI próprio para fazer os cálculos, então eu tenho muita fragmentação do que a gente está vendo. E isso traz consequência no segundo item, que é a qualidade dos dados. Né? Então, como que eu garanto que aqueles dados que eu vou usar para o IFRS 9, para o cálculo, eles são os mesmos dados que eu estou usando na GIR, ou são os mesmos dados que eu vou fazer o IRRBB? Como que eu garanto essa qualidade e esse processo todo para fazer o cálculo? De novo, como o Ivan colocou, tem muitas instituições que estão usando planilha, e planilha significa muita gente, uma equipe muito grande, um esforço muito grande para você fazer os exercícios de IFRS 9. Então, a ideia isso passa a ser mensal, isso passa a ser faz parte do dia a dia da instituição. Então, gerar o IFRS 9 não pode ser uma dor, ele tem que fazer parte do processo. Então, você usar muitas pessoas para isso começa a ficar inviável o processo. Né? Isso leva a altos custos de manutenção, com esses investimentos que podem ser redundantes. Então, eu tenho uma área de risco pedindo investimento para resolver a 4557, eu tenho uma área de contabilidade pedindo solução para resolver IFRS 9, e você não tem essa conversa e essa sinergia entre as áreas. Né? E aí, obviamente, a questão da falta de controle, e aí é justamente o que o Reinaldo colocou, de como que você vai fazer com que as áreas se conversem para que aquele resultado seja o mesmo, né? Para que aquelas operações sejam as mesmas. Que a gente entra na relação, justamente que está ficando muito forte agora, entre finanças e gestão de risco. Eu sempre falo que essa relação ela começou na resolução 3988, com a gestão de capital, isso fomentou essa relação dessas duas áreas, e agora com os editais, com o IFRS 9, isso corroborou ainda mais, porque você tem que trazer essas duas áreas para se conversar. Então eu tenho área de riscos olhando o que pode acontecer, ou sendo o guardião aí da sustentabilidade do banco, e eu tenho a área de finanças fazendo o report, tendo todo o disclosure com o mercado do que aconteceu. São, de certa forma, interesses diferentes, mas eles têm que conversar e têm que cada vez mais se aliar nessas resoluções e nesses desafios que o mercado vem trazendo. E aí que entra a questão de como fazer isso sem uma tecnologia. Então, o que a gente entende como o que seria uma próxima geração de soluções para a instituição, né? Então, é olhar
a solução como uma plataforma em que eu tenha todos esses atributos. Que atributos? Primeiro ponto, ela tem que ser aberta. Então, eu tenho que conseguir acessar ela de diversos lugares, eu tenho que conseguir pôr N linguagens ali dentro. Então, eu tenho uma equipe que ela faz modelagem em Python, tenho uma equipe que faz modelagem em SAS, mas ela tem que ser aberta. Eu não tenho mais espaço para comprar uma solução para cada linguagem. Eu tenho que acessar ela via web ou via nuvem. Eu tenho que ter toda a questão unificada e com a questão de workflow, para que não tem mais uma área de risco resolvendo o problema, uma área de finanças fazendo balanço. Não, eles estão conectados. Então, como que eu conecto todas essas áreas com as mesmas bases, com a mesma qualidade, com a mesma gestão? Como eu falei, a questão de onde eu plugo isso, né, vai ser, eu vou instalar dentro do meu servidor, eu vou pôr numa nuvem, eu vou pôr numa nuvem privada, como que eu vou fazer essa gestão? E, obviamente, tudo isso tem que ser suportado por auditoria, eu tenho que ter a rastreabilidade de tudo que eu estou fazendo. Então, essa plataforma, ela passa a ser única para a instituição e a gente enxerga os problemas de negócio como se fosse um app, onde eu vou instalar, agora eu vou instalar aqui o módulo que vai resolver o meu problema de IFRS 9. Então, ele pluga dentro dessa estrutura que já está ali dentro rodando. Agora eu vou usar a mesma estrutura, os mesmos dados, talvez acrescentando algumas informações, mas a base é a mesma para eu resolver agora o IRR-BB ou para eu resolver o teste de estresse. Mas a ideia da solução é para que você alavanque o investimento em uma plataforma que você consiga ter todas essas funcionalidades no único lugar. Bom, aterrissando um pouco no que a gente se propôs a conversar aqui. Então, pensando um pouco na agenda ABC+, na implementação do IFRS 9, essa é um pouco da visão do que a gente tem trabalhado com as instituições. Então, toda a estrutura, toda a camada de dados, fazer a execução do teste SPPI, fazer a modelagem, ter aí um ponto importante, né, ter esse ambiente para simulação. Então, acho que o Ivan conseguiu passar bastante esse aspecto de, por mais que você esteja aderente à norma, o que você pode chegar no final é ter uma super provisão, que não vai agradar os acionistas, ou você pode ter uma provisão que ele não vai ser sustentável para a auditoria. Então, ter essa estrutura ou essa possibilidade de você estudar quais são os modelos, estudar a sua carteira, entender como que ela evolui, é importante dentro da instituição, pensando em tecnologia para IFRS 9. E aí você ter toda a calculadora, ou seja, eu tenho aqui meu laboratório, mas eu tenho toda a calculadora sendo aplicada aqui. Eu já conversei com o time de negócio, já conversei com o time de finanças, aqui eu estou aplicando os modelos e aí eu tenho o time de finanças de novo fazendo os reportes e fazendo o disclosure. Então, em termos de dados, o que a gente mais encontrou nessa estrutura aqui de dados de entrada, né? Então, um dos pontos que a gente mais vê é a questão de como você tem muito fragmentado esses sistemas. O grande ponto o primeiro desafio que a gente encontra é como normalizar essas informações para que você possa rodar. Aí um outro aspecto que a gente pega na questão de dados principalmente pensando na mudança de estágio, né, do estágio 1, estágio 2, como carregar a PD original ou a característica daquela operação original ali no começo. Então, pensando em termos de dados, esses são os grandes desafios que a gente enxerga ou endereça nas instituições, independente do porte que ela tenha. Tá? Os outros aspectos, então, que eu gostaria de discutir um pouco mais de detalhe, é a questão da classificação do modelo de negócio e do SPPI, pensando em termos de tecnologia. A questão da alocação de estágios, então, de novo, também pensando nesse aspecto. Como que a gente estrutura essa área de modelagem, o que a gente deveria pensar para essa área de modelagem em termos de tecnologia e como eu dou governança para todo esse processo, como que eu deveria olhar ou pensar em governança em todo esse processo. Tá? Bom, pensando um pouco na questão da classificação de modelo de negócio e no teste do SPPI. Tá?
O que a gente encontrou muito foi esse primeiro quesito, que o fato de você ter muitos legados ou muito espalhado, muitas instituições estão partindo para resolver o SPPI dentro dos próprios legados. O problema que tem que levar em consideração mudanças na regra ou interpretações que a sua contabilidade, que o seu time de negócio vai ter do teste de principal e juros e do modelo de negócio, você vai ter que dar manutenção em todos esses legados. Então, como fazer essa manutenção? Como garantir que uma operação de mesma natureza, que não passaria no teste SPPI, no legado 1, ele também não vai passar no SPPI no legado 2, no legado 3. Então, como garantir essa aplicação da norma, aplicação das regras nesse ambiente fragmentado que você pode ter dentro da instituição? O outro ponto que a gente põe e que é importante levar em consideração a questão do modelo de negócio, do SPPI, vai mudar a forma como você contabiliza, vai mudar a forma como você olha a capital e como você olha o lucro daquela operação. Então isso também é importante, tem muitas instituições que no começo, quando você forma a operação, é importante saber se ela vai passar ou não no SPPI. É importante saber em que modelo de negócio ela vai entrar, porque eu mudo a precificação ou que taxa eu vou passar para esse cliente. Então, o SPPI não vai fazer parte, em muitas instituições, só do final do processo. Ele também vai fazer parte do começo, ou pelo menos eu ter um dashboard para que a área comercial saiba que aquele tipo de operação ele passa ou não no SPPI para ele poder tomar essa decisão. Então, em termos de classificação, é justamente onde que entra a tecnologia aqui. Você ter um lugar único onde você consiga aplicar essas regras e consiga dar a manutenção. Ou seja, tem a âncora, o mínimo que o Banco Central pede e o que é específico para cada instituição, o que é inerente a cada instituição, manter essa manutenção e ter essa manutenção dentro dessa solução única. O que facilita? Além da manutenção, da rastreabilidade. Então você consegue provar para uma específica database que você classificou aquela operação, que a regra que estava valendo na época era a regra XPTO e ela não passava aquela operação, ela passava aquela outra operação. É ter essa governança toda no processo. Quando a gente pensa na alocação de estágios, quais são os pontos que a gente destaca, né? O primeiro ponto é garantir que a mesma política de alocação e migração de estágios está sendo aplicada para todos os contratos. Então, a ideia é um pouco parecida, onde você vai pôr essa política tanto de cura quanto de migração de estágio, né, deterioração do crédito, onde você vai rodar isso, onde você vai documentar qual foi a regra que foi passada para aquele contrato. Além disso, a gente sabe que por mais que tenham as regras, que tenham os processos, tem que ter uma válvula de escape, tem que ter algum ponto, porque eu tenho o processo, eu tenho a política, eu vou aplicar a política aqui de classificação de estágio para cura ou para piora daquele crédito, mas eu tenho um processo aqui que a minha área comercial tem informações que elas não estão no sistema. Eu preciso passar por aquela área comercial para que ela dê a última classificação ou dê um peso em algum item que eu não estou sabendo. Pelo modelo aqui, aquela operação era estágio 2, mas a comercial sabe que aquela empresa vai pedir falência. Então, onde que eu interajo com a minha área comercial para que ela consiga por isso de maneira automatizada e como que eu consigo gravar e trazer governança nesse processo e deixar claro que, olha, pela política aquilo era estágio 2 e foi para 3 porque foi reclassificado, ou até o contrário, ele é estágio 2, mas por alguma outra classificação ela foi para estágio 1. Então, como garantir essas regras e essa possível migração que a gente tem dentro, que a gente já viu em muitas instituições, como colocar isso funcionando. O outro ponto que a gente coloca é justamente qual é o nível de complexidade da regra de estágio que vai ser colocado. Então, assim, só vai olhar a questão do valor da PD. A gente entende em muitos
clientes que a gente entrou, a gente fez o processo e eles até passaram por auditoria do Banco Central do país, né, principalmente na Colômbia. Só a questão da mudança de PD, ele é uma grande âncora, mas também não resolvia. Então, é justamente trazer outros elementos qualitativos para essa análise. Quantitativos também, mas qualitativos para essa análise. E aí, como fazer isso de maneira estruturada, para que você não tenha uma regra arbitrária ou que você não consiga mostrar que isso é arbitrário. Então, com todos esses pontos que a gente já viu dentro de processo de implementação, é aí que a gente tem ganho, ou traz ganhos para as instituições, conseguindo ter essa unicidade, conseguindo ter esse lugar único que você consiga pôr as informações, consiga rodar o processo, consiga fazer. O outro ponto que a gente vê bastante, e esse é bem crítico, é a questão da modelagem. Tá? Então, acho que como foi colocado anteriormente, né, o IFRS 9 ele é uma norma contábil, sim, só que eu tenho um papel importante da área de modelagem, da área de risco, que ela precisa atuar, ela precisa ajudar o time de finanças a como chegar nessa modelagem. E não tem jeito, durante esse processo a gente já viu N situações e aí para cada uma dessas situações a gente está vendo desafios que, de novo, eles podem impactar de você ter uma superprovisão ou uma subprovisão que não vai resolver o problema do IFRS 9. E o Ivan adiantou bastante essa questão da modelagem, mas o que a gente já viu dentro do mercado, né? Olhando o nível de complexidade do modelo contra a acurácia desses modelos. Tá? Então, desde tentar utilizar os modelos atuais que a instituição tem, que seriam simplesmente tentar replicar, mas de largada a gente já começa a ter problemas com o que a própria norma fala de você fazer para o estágio 2 e 3, olhar a PD vida, você olhar forward look, você já começa a ter problema. Ou então a questão de você usar qualquer outra abordagem mais simplificada para fazer esse cálculo da perda esperada, o que acaba acontecendo é que você vai pela média e acaba penalizando muito a carteira. O outro ponto que a gente olha muito é a questão de, você já tem algumas regras mais avançadas, mas o seu dado ali dentro de casa não é tão bom, então eu vou começar a usar um benchmark. Ele é possível, mas obviamente que ele vai trazer um pênalti para a instituição. Então, como foi colocado anteriormente, é importante não só para a IFRS 9, né, isso suporta o modelo de concessão, mas que você tenha esse histórico cada vez com uma qualidade maior dentro da instituição para suportar também o IFRS 9 e o modelo de concessão. E por fim, os modelos mais avançados, que aí o desafio dos modelos mais avançados é a dosagem disso. Como o Ivan falou, se você segmentar demais, talvez você comece a ter problema, ou fica com dificuldade para achar qual que é a variável macroeconômica. Então, ou como você explica para o board essa variação. Então, tem que dosar e isso vai de acordo com a instituição, de acordo com o modelo que a instituição tem. Mas os principais issues que a gente traz aqui com relação a essa modelagem é justamente pensando, por exemplo, no modelos mais simples, né? Então são perguntas mais básicas, do tipo, como que você considera os elementos que o 9 está pedindo? Então, de cara, talvez você já tenha que fazer uma revisão desse processo, não dá para deixar com a mesma modelagem, né? Aí entra as duas próximas perguntas, qual que é a acuracidade desse modelo? A sua carteira é tão simples assim, que um modelo explica tudo? Será que você não precisa entender aquela carteira não só por produto, mas também por região ou por alguma outra variável que vai explicar melhor ela? Então, talvez o desemprego para a carteira de capital de giro não faça sentido, mas para o consignado faz sentido. Então, como quebrar mais essa carteira, né? E nesses modelos mais simples, inclusive no básico, é como que você vai assumir que a PD do estágio 2 e do estágio 3, ela é a mesma para hoje e para o lifetime. Não tem muita aderência. Pensando no modelo básico, outras perguntas se você está usando o modelo julgamental, como garantir que aquele modelo realmente faz sentido? Ou como você vai explicar isso? Ou como você vai defender isso para a auditoria e para o Banco Central? O outro ponto
é justamente na LGD que o Ivan trouxe também. Como se a sua LGD é um modelo simples, ela realmente não sofre alteração com relação ao tempo. Se você tentar executar as garantias hoje ou tentar executar daqui 3 anos, aquelas garantias valem a mesma coisa? Será que você não deveria considerar na simulação esse processo? Outros pontos que a gente põe é justamente como explicar os modelos mais avançados, né? Como explicar esses modelos e tomar cuidado com a questão de ter um overlap desses modelos. Então, lembrando que a gente tem a parte da definição do estágio e também você tem a parte de modelagem. Então, como não criar uma sobreposição de você penalizar muito uma operação que, na verdade, o modelo de PD também já vai pegar. Além do que é mais óbvio de modelagem, que a gente pegou bastante nessa estrutura, nesse processo de implementação, outros pontos que a gente enxergou bastante são esses itens aqui embaixo, né, que a gente já adiantou bastante, mas a questão da segmentação, a volatilidade no resultado, como você chega no cálculo da EAD, considerando o pré-pagamento, o efeito não linear de toda a carteira junto, quando você olha as variáveis macroeconômicas, low default e governança, né? Então, indo nesses aspectos, o que a gente enxergou? O primeiro ponto é o que a gente já adiantou bastante, que é a segmentação. Não adianta, às vezes é melhor você quebrar em 10 segmentos e aí você vai ter uma PD ajustada para cada produto do que tentar fazer com 1, com 2 ou com 3. E isso não tem jeito. Se você não tiver um ambiente para você tecnológico para o seu time de modelagem estudar e chegar no melhor modelo, você não vai conseguir definir. Você vai acabar indo para um modelo mais simples, porque é mais fácil de construir, é mais fácil de entregar a tempo. Então, por isso a importância de ter essa questão da modelagem. Outro ponto que a gente está vendo muito tem um pouco a ver com a educação do mercado, porque a gente tem uma nova PD esperada, mas o grande ponto que a gente põe aqui é o efeito da volatilidade que pode trazer na perda esperada. Mas que efeito? Dado que a partir de agora, os modelos de crédito que estão sendo usados, elas têm variáveis de mercado, variáveis macroeconômicas, o grande problema o Brasil hoje pode estar muito bem em termos econômicos, mas com uma perspectiva muito ruim, e aí a sua perda esperada daquele trimestre ou daquele mês, ela vai vir muito ruim. E no outro mês, se piorar muito rápido a situação econômica, a projeção, ela de novo vai vir muito ruim. Então, como trabalhar essa volatilidade dentro da perda esperada, dentro da LGD, dentro da EAD, né? Então, de novo, sem um ambiente que você consiga simular, sem um ambiente que você consiga estressar, você sempre vai estar vendido para conseguir explicar ou antecipar o que pode acontecer, tanto internamente quanto para o mercado. O outro ponto que a gente encontra bastante problema dentro das instituições é a questão da modelagem da EAD e você considerar pré-pagamentos e também, quando você está pensando em conta garantida, qual que é a modelagem para saques, né? Então, o grande ponto quando você começa a andar no estágio 2 ou no estágio 3, além dos 12 meses, né, começa a ir até sei lá, 3, 4, 5 anos para frente, apesar da PD, da probabilidade de default, ela vai aumentando muito, a gente sabe que a EAD ela pode diminuir. Eu tenho a possibilidade de ter um pré-pagamento, ou tenho a possibilidade do cliente fazer um pagamento, do cliente entrar em default antes. Então, é o que a gente chama de modelo de sobrevivência. Qual o grande problema que a gente encontra nas instituições, e não é o problema de modelagem, ela não tem histórico disso. Então, é importante começar a formar esse histórico de pré-pagamento, obviamente, de default, para que você modele a sua EAD para um modelo de sobrevivência. Então, você aumenta a PD, faz parte, passa o tempo, a probabilidade de default ela vai aumentar, mas a sua EAD, proporcionalmente, ela tem que ir, não proporcionalmente, mas ela tem que ir reduzindo também. Então, é usar essa prerrogativa que a norma está a favor, para diminuir um pouco esse impacto que vai ter. O outro ponto que a gente enxergou bastante é a questão do efeito não linear das variáveis macroeconômicas, no sentido de
de acordo com a complexidade do banco, do tipo de carteira que tem, quando você roda apenas um cenário macroeconômico, ele não pode não capturar justamente os efeitos que a gente conversou agora de manhã. Então, talvez o PIB, por incrível que pareça para uma carteira, ela pode ser positiva, tem uma correlação positiva, e para outra carteira tem uma correlação negativa. Então, quando você olha o todo, é importante que você tenha pelo menos mais de um cenário para que você consiga ver o efeito não linear dessas mudanças no cenário macroeconômico com a sua carteira como um todo. Quando você olha no detalhe, você está modelando por carteira, modelando por produto. Mas na hora que você olha o todo, o efeito de uma mudança macroeconômica nesse nível, apesar de melhorar algumas carteiras, para o banco como um todo é muito ruim, e eu tenho esse peso desses cenários combinados. Então é importante ter essa questão de cenários. O outro ponto são carteiras com low default. Então, de novo, aqui a modelagem tem alternativas de montar cadeia de migração de rating, ou como o Ivan colocou, de você buscar dados no mercado, mas aqui é sempre um grande porém que você está indo numa média e você pode estar penalizando a sua carteira. Obviamente, se você conseguir formar histórico daqui para frente, ou tentar usar uma matriz de migração, mesmo que seja um benchmark, talvez diminua um pouco esse impacto. Mas, de novo, sem tecnologia para você simular, começa a ficar difícil, começa a ficar oneroso, e na prática você acaba não fazendo e adota uma modelagem mais simples, né? E um pouco do que o Reinaldo colocou é justamente essa documentação, né? Como que você documenta aquele modelo que foi feito, tem que estar todo mundo de acordo, obviamente, finanças vai respeitar, riscos criou aquele modelo, então como criar essa governança e como, inclusive, depois de 6 meses daquela divulgação, como que você volta e explica para a auditoria que foi aquele modelo, que foi documentação daquele modelo, por que aquela segmentação, então como olhar toda essa estrutura. Então, para a modelagem, tanto no aspecto de ter uma ferramenta que consiga realmente apoiar os modeladores, quanto trazer essa governança e ambiente de simulação, a gente entende que tecnologia passa a ser importante, não só para o IFRS 9, mas para esses novos desafios que a gente tem aí na regulação. Com relação à governança, a gente separou alguns aspectos que a gente viu, principalmente em países que já estão avançados na regulamentação, já estão até passando por um processo de auditoria dos respectivos bancos centrais. O ponto que mais pega é realmente a rastreabilidade, versionamento, ou seja, como que você vai mostrar que aquilo realmente aconteceu, que era aquela política, independente da pessoa que estava ali. Aquilo é institucional, aquilo está gravado, aquilo não muda, e mesmo que você tenha algum override, mesmo que você tenha uma área comercial mudando uma operação, está registrado que o fulano mudou aquela operação e ela, pela política era estágio 2, mas foi para estágio 1 por causa dessa justificativa e foi aceita pela instituição. O outro ponto que a gente põe é com relação à conformidade e aderência. Então, de novo, não adianta adotar um modelo simples de PD, de LGD, se você não considerou forward looking, se você não considerou o lifetime, não vai passar. Se você não tem documentação, você vai acabar não passando. E, obviamente, talvez a gente tenha que trabalhar com N gaps aqui, né? BR Gap, IFRS 9, então é importante ter essa documentação toda. A questão da organização do processo, né? Então, você vai trabalhar com múltiplas áreas, você vai ter que ter reconciliação, você vai ter que executar isso mensalmente. Então, a gente volta no ponto que eu falei no começo. O IFRS 9 ele passa a ser um processo da instituição mensal, ou da divulgação trimestral, mas com a agenda BC+. Isso não pode ser uma dor, isso tem que fazer parte do processo da instituição. E a tecnologia é justamente para transformar isso. Isso aqui faz parte e você gasta o seu tempo na análise, não gastando esforço desnecessário para gerar ad hoc algumas análises, algumas simulações e todo mês ter uma dificuldade grande para executar. E por fim, a divulgação de todo esse resultado. Enfim, o Banco Central ainda não mostrou exatamente como vão ser essas notas, mas é ter preparado toda essa explicação. O grande ponto que a gente põe aqui, que eu vou pôr no próximo slide, é como explicar a variação da perda esperada, principalmente dentro de casa, mas também
para o mercado, né? Especificamente com relação a resultado e divulgação, esse é um ponto que a gente entende que muitas instituições também acabam sofrendo para explicar o reconhecimento inicial e depois o ongoing da operação. Então, ok, eu já expliquei o porquê que a minha PD aumentou muito da 2008-2 com a nova contabilização, IFRS 9, só que dali para frente eu tenho que fazer explicações. Então, agora a minha perda esperada mudou por quê? Porque o cenário macroeconômico tá muito ruim, a composição da minha carteira mudou muito, ou eu mudei os modelos que eu tô fazendo aqui, ou foi a política de estágios que teve uma alteração. Então, essa explicação daqui para frente vai ter que fazer parte da área de contabilidade. Então, como fazer essa explicação sem sistema é um grande desafio, que a gente viu em muitas instituições, e que quando de alguma forma tinha um sistema, ou tinha uma automatização para explicar isso, ela conseguia resolver isso mais rápido de aonde que estava esse problema, ou como que ela resolvia, ou como que ela explicava de onde veio essa variação de um mês para o outro, de um período para o outro. E aí, para fechar a governança, o outro ponto que a gente põe é justamente a questão da conformidade. Então, não relacionado a IFRS 9, mas mais especificamente a testes de estresse, nós tivemos vários casos públicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, onde instituições elas estavam sólidas, elas não tinham problema com o stress testing, só que ela não passou pelos bancos centrais por conta de documentação. Ela não conseguia mostrar que o stress testing que ela rodou, ele tinha era aquele modelo, eram aquelas premissas, ele não conseguia passar, não conseguia provar isso. Então, a questão da governança, mais cedo ou mais tarde, isso também chega aqui no Brasil. E aí, de novo, fazendo tudo isso na mão ou só em Excel, começa a ser difícil esse processo e oneroso. Bom, dado todos esses desafios enfim, pontos que as instituições vão ter que enfrentar, como que a gente entende que faça sentido, tá? Olhando como um todo, tem que ter aquela estrutura, aquela plataforma tecnológica suportando o processo, e aí olhando para todo o processo, desde de TI, que vai precisar de apoio para trazer os dados na forma, na granularidade que as áreas de negócio precisam, eu tenho que ter todo o apoio para fazer a modelagem desses dados com a área de gestão de riscos, e aí eu tenho que ter o apoio para poder finanças gerar os reportes, gerar as informações que são necessárias. Então, a solução passa a ser necessária para que eu capture todas as informações, tanto externas quanto internas, pré-pagamento, a PD original, a situação de crédito original, mesmo que tenha renegociação, algumas informações do sistema contábil, então quais são as garantias, então trazer todas essas informações de uma maneira estruturada, eu ter eu aproveitar os modelos que existam, e aí eu poder testar, desafiar e melhorar esses modelos, inclusive para ficar aderente com o normativo. Eu ter toda a estrutura contábil para poder explicar e poder divulgar interno e externamente essas informações. E aí, como eu falei, com uma plataforma que, dado todo esse trabalho de trazer as informações, eu vou trazer todas as operações da instituição, para rodar um SPPI. Essas mesmas informações, elas são as que eu preciso para fazer um stress test. É a mesma que eu preciso para fazer gestão de ativos e passivos. Então, por que não aproveitar essa mesma estrutura, esse mesmo investimento que é feito em tecnologia para que você alavanque o processo? Que você não tenha muitas tecnologias diferentes na instituição com uma curva de aprendizado para cada equipe para entender aquela solução. Então, é justamente para alavancar esse processo. E aí, o que você consegue entregar em termos de negócio, né? Consegue pôr todas as áreas conversando, né? Riscos, finanças, contabilidade, todos interagindo, cada um fazendo o papel que tem que ser feito, né? E aí, com uma solução que é flexível, você consegue pôr o seu modelo, você consegue pôr a sua forma de fazer a gestão. Tá? Então, assim, como principal recado
a ideia é ser bem breve aqui. Então, como principal recado, assim, o IFRS 9 vai ter um impacto, como foi mostrado nas duas apresentações anteriores, na questão de resultado, na questão de capital. Eu tenho todo um trabalho para ser desenvolvido, não só em modelagem, mas em toda a estrutura. Tem algumas incertezas ainda da regulamentação, ou mesmo diferenças, e aí você passa a ter que conviver com duas formas de contabilização, IFRS 9, o que o Bacen for trazer, e tem Receita Federal ainda, e a questão toda da governança. Então, o que a gente entende é que a solução tecnológica passa a ser importante nesse processo, justamente para alavancar as instituições, para que ela foque naquilo que é importante, que é definir a política, que é definir o modelo e não se preocupar com o entorno. O entorno é um problema da tecnologia que tá entregando o que ele precisa para desenvolver o modelo de negócio e para desenvolver a instituição. Obrigado.